Boa noite a todos. Sejam bem-vindos nesta noite a essa casa de amor. Que vocês recebam, que nós, recebamos tudo aquilo que a gente almeja, de melhor para nós, que nós sejamos merecedores, dessa graça. E pedimos que, por gentileza, desliguem os celulares ou ponham no silencioso para que não altere nenhuma vibração de nenhum estudo da noite de hoje. E vamos dar início, propriamente dito, através da leitura da página do livro Aulas da Vida, lição 13, com o título Aflições Excedentes. Diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Diariamente, batem às portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. É que, por toda parte, transitam portadores de aflições excedentes, não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. Há os que percebem salário compensador e desregram-se na revolta, porque determinado companheiro lhes tomou a frente no destaque convencional, muitas vezes para sofrer o peso de compromissos que seriam incapazes de suportar. Há os que dispõem de excelente saúde, com atividades leves nos deveres comuns, arrepelando-se desgostosos por verem adiado o período de férias, quando com isso estão sendo desviados de experiências impróprias a que seriam fatalmente impelidos pelo repouso inoportuno. Há os que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam, insones, por haverem perdido certo negócio que lhes conferiria maiores vantagens, dentro das quais, talvez, viessem a conhecer a criminalidade e a loucura. Há os que colecionam gavetas superlotadas de adornos caros e caem no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal, cujo desaparecimento é um meio de situá-los a cavaleiro de possíveis assaltos da cobiça e da violência. E existem ainda aqueles outros que se abastecem num guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro que se desviou do modelo encomendado, os que são donos de casa sólida e adoecem por não conseguirem abatê-la de pronto, a fim de reconstruí-la segundo novos caprichos, os que se aboletam em automóvel acolhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-lo de imediato pelo carro de último tipo, e os que se sentam à mesa, provida de 5 pratos diferentes, e encolorizam-se por não encontrarem o quitute predileto. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Felizes, sim, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade. Mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus.
Graças a Maria de Nazaré e toda a espiritualidade. Benditas as palavras que aqui se encontram nessa leitura, que possamos sim sermos mais serenos, diante de tudo aquilo que nos é oferecido. Senhor Jesus, ficai com todos nós nesta noite, ficai com todos os trabalhos, ficai com o nosso Cláudio, que irá falar sobre o livro dos Espíritos, a sua mensagem que ele aqui vai deixar para cada um de nós, que ele possa ser intuído, protegido, governado por Ti, Senhor, e por toda a espiritualidade amiga. Que assim possa ser, graças a Deus. Boa noite. Na noite de hoje a gente vai ter um tema, que a mensagem já deu uma certa introdução. E ele vai falar sobre desgosto da vida e suicídio. É no Livro dos Espíritos, questão 943 a 957. Ele começa aqui. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Afeitos da ociosidade, da falta de fé e não raro da saciedade. Tem o homem direito de dispor-se da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Eu vou ler depois algumas perguntas, mas aqui a gente já vai fazendo um preâmbulo. Eu queria trazer uns dados para vocês. Os números que existem sobre suicídio no mundo versam na morte mais ou menos 800 mil pessoas ano. Esses números provavelmente estão subestimados. Provavelmente eles são maiores que isso. Existe muita não declaração, existe muita certidão de óbito dada sem essa condição. E aí vamos tentar entender porque ele diz que somente a Deus assiste esse direito de tirar a vida de alguém. Bom, acreditamos num Deus único, Criador de tudo, e que nos dispôs essa vida nesse planeta dessa forma. Como espíritas, acreditamos que estamos reencarnados, e dentro dessa reencarnação, não encarnamos sem um planejamento. Então encarnamos para viver nesse planeta com algumas características, com alguns locais, e estamos aqui para sobreviver e viver da forma como que mais ou menos foi nos planejado. E esse planejamento ele não existe a revelia, quer dizer, pode até existir a revelia em espíritos muito endurecidos. Eles não tomam parte no planejamento encarnatório deles porque eles não teriam competência moral para ajudar na decisão. Mas de uma grande parte da humanidade, a gente tem essa decisão tomada conjunta com nossos anjos guardiões e mentores antes da encarnação. E aí reencarnamos, e esse planejamento está posto, O que acontece? Não estamos no lugar errado, não estamos na família errada, não estamos sob as circunstâncias de vidas erradas. E aí, quando a gente pega essa lógica da reencarnação, esse corpo que temos é um corpo dado a nós, um corpo orgânico, gerado pelos nossos pais, pela fisiologia humana e fisiologia de todo o reino animal, Mas esse corpo que a gente habita, ele não é nosso. Ele foi emprestado. Ele utiliza da matéria do planeta, carbono, hidrogênio, oxigênio na sua maioria, fósforo, enxofre e hidrogênio. É tudo que nós temos na nossa quantidade. Quase 95% da nossa matéria é só isso. Então, a gente pegou emprestado a organização do planeta,
somos mestres de 1 trilhão de células, outros organismos vivos junto conosco. Temos mais ou menos 10 trilhões de bactérias vivendo dentro do nosso próprio corpo, e a ciência sabe pouco da interferência dessas bactérias conosco. E utilizamos a própria matéria do planeta para autossustentar esse corpo. Então, toda vez que nós nos alimentamos, quebramos essa matéria em frações menores, utilizamos na reabsorção do sistema circulatório, alimentamos essas células utilizam isso para energia e para a formação de estruturas. Quando não desejamos mais ou não podemos mais reutilizar essa matéria, jogamos de volta na corrente sanguínea, ela é filtrada no rim, é formado, a urina, e despojamos novamente essa matéria para o mundo, devolvemos ao planeta. O próprio CO2 que expiramos é resíduo da quebra no nosso próprio alimento. Então, nota que de tudo isso que temos, nada é nosso. Nosso, em essência, somente a nós mesmos, espíritos, ao qual fomos criados por Deus. Mas não somos Deus, somos uma parte da criação. Mas esse corpo que a gente veste, como a gente vestiria uma camisa, ele tem que ser cuidado, amparado, protegido, zelado, Porque imagina o seguinte, por muito menos, se você ganhasse um carro de um parente e na semana seguinte você arranhasse ele de propósito, você teria um julgamento, pelo menos de sua família, falando que você não zelou por um bem que foi lhe dado. Então a gente começa a refletir sobre uma condição que é uma condição importante. Porque se é nos emprestado e não é nosso, porque sempre tem essa questão, e essa questão é muito da vida material. Todas as religiões reprovam o suicídio, em algum grau. Às vezes com veemência, dando uma perdição eterna. No catolicismo, no protestantismo, o ato suicida é um ingresso quase que direto ao inferno, Lembrando que sempre existe a misericórdia nessas religiões também, mas de uma forma geral é um ato desmeritório, sempre, em todas elas. O que o Espiritismo vem trazer de diferente dessas religiões é uma profundidade nesse conhecimento, não só nesse ponto, mas em outros pontos também. Então, se eu visto esse corpo, eu tenho que zelar por ele. Se eu não zelar por ele, eu não estou zelando por um presente que Deus me deu, E ninguém está aqui exaltando o culto ao próprio corpo como padrões de beleza ou condições sociais, mas um cuidado mesmo, Então, se eu abstiver da minha própria vida, eu estou negando isso. Então Deus pune? Não, Ele cumpre uma regra. O que acontece? Você reencarnou para viver até os 50, 60, 70 anos. Se caso, por um desespero profundo, você abrevia essa vida, ou por um desgosto, ou por uma falta de fé, no céu e inferno, e eu gosto muito no prefácio aqui do Céu e Inferno, logo no início, ele vai falar que esse livro se chama Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, nesse livro que vai trazer a justiça divina, vai falar de céu, vai falar de inferno, vai falar de penas eternas, que não existem na base do Espiritismo, vai falar dessas condições todas. Ele traz também depoimentos na segunda parte do livro, e é uma parte bem profunda de análise. Primeiro espíritos felizes, depois espíritos medianos, depois espíritos com uma condição inferior. Estou dizendo pela qualidade da vida que eles viveram. Esses espíritos não estão relegados a essa condição, podem evoluir e conquistar a felicidade e tudo mais. Mas ele traz 9 casos de suicidas.
e vai analisando cada caso. E cada caso que ele traz é diferente um do outro. O que levou a pessoa a tirar a própria vida, naquele momento, a tentar contra si mesma, não foi a mesma condição. E não tem a mesma reverberação posterior ao desencarne. Então, a princípio, para a gente conseguir conversar de forma plena e hábil sobre o tema, é a gente entender que a consequência nem sempre será a mesma. E existem questões diferentes umas das outras, né? Então, vamos tratar aqui da questão. Eu tentei contra a minha própria vida, só que eu tinha um fluido para viver até 70 anos. Esse fluido ele não se evapora rapidamente. Então, por mais que eu deseje, eu fico preso ao corpo morto, né? Tem um relato aqui de uma suicida anônima, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? E o espírito que escreve é Humberto de Campos, no livro Instante da Vida, que ela vai relatar exatamente sobre isso. Ela teve um ciúmes muito grande do marido sobre outra pessoa, e essa circunstância foi seguindo e acabou que ela tentou o suicídio e infelizmente ela foi feliz no desejo dela e infeliz na opção, e acabou que ela veio a falecer. E no pós-momento de desencarne, ela sente tudo. Ela sente o corpo gelado no chão, ela sente o embalsamamento e sente o enterro, até o ponto das condições ficarem cada vez mais severas, né? E aí ela conseguiu se libertar do corpo pós-enterro, não dizendo exatamente o tempo que ela ficou presa àquele corpo já sem vida, né? Porque é muito importante. A gente sempre fala que não há mais vida quando há morte cerebral. Mesmo que eu mantenha ela por aparelhos, né, um pulmão artificial, um coração artificial, mantenha até as células do corpo vivas por um tempo, eu não consigo. Já tentaram manter por mais tempo, não conseguem infinitamente isso, não. Mas quando eu tenho morte cerebral, não tenho mais nenhum tipo de energia no cérebro, circulante, tal, etc. Eu não consigo captar mais isso com microeletrodos. Eu digo que aquela pessoa tem a morte definitiva e é assinado o óbito dela e tudo mais. Por quê? Quando o espírito não mais consegue, através de uma coisa que várias religiões chamam de vários nomes, e o espiritismo chama de fio de prata, que a ligação entre o corpo espiritual e o espírito é cortada, as células não conseguem mais se organizar se elas não têm mais um gestor. E elas seguem livres no sistema delas. E naturalmente, né, elas nessa anarquia, né, elas não conseguem coordenar a sobrevivência dos sistemas, os sistemas vão colapsando, e aí o colapso desses sistemas vão gerando a morte física, né? Somos seres pluricelulares, muitas células, e a célula do seu pé depende do seu pulmão diretamente e do seu coração também. Então, uma parada cardiorrespiratória leva à morte do corpo como um todo. Nesse momento, o corpo morreu, mas se o espírito ainda está ligado ao corpo, ele permanecerá ligado ao corpo por um tempo. Existem ressalvas a isso? Claro que existem. Qual foi a condição que levou aquele indivíduo a tentar contra a própria vida? Vamos dizer que ele tinha um caso psiquiátrico profundo, estava envolvido num surto psicótico, né? Saiu correndo numa rua, foi atropelado e veio a falecer. É muito diferente, né, de um suicídio premeditado, com utilização de um veneno, alguma coisa nesse sentido. Então, existem proporções, até para uma falta grave, em relação ao móvel interno
dessa condição. Então ele pode ser obliterado de certas sensações, porque ele não estava na lucidez completa para tomada de decisão, né? O corpo, ele foi feito para a experiência do espírito. Então é necessário que essa experiência seja profunda, né? E aí eu vou passar por um tema rapidamente, mas o livro dos Espíritos, mesmo não sendo um tema na época, porque não se vivia muito, se morria rápido, também tem isso, né? Mas não era um tema de profundidade naquele momento, né? E eu estou falando de eutanásia, que é caso você não tenha uma perspectiva longa de vida, por causa de uma doença terminal, você tomar a liberdade de ter um suicídio assistido, né? Eles falam morte assistida, mas eu estou colocando de uma forma mais direta. Então, o próprio Espiritismo fala, é tão reprovável, pode ser considerado suicida aquele que, aos braços com maior penúria, se deixa morrer por desesperança? 947. É suicídio. Mas os que lhe foram causa, ou os que teriam proibido e impelido, são mais culpados do que ele, que a indulgência o espera, né? Alcançam o fim objetivo aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes são caras, se matam na esperança de ir juntar-lhes, né? Muito diferente do que esperam, é o resultado que colhem e tudo mais. Quais, em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio, né? São muito diversas, são consequências do suicídio, não apenas determinadas, e todos os casos correspondem sempre à causa que a produziram. Então, vamos dizer que a pessoa nunca foi, estou falando da eutanásia em si, ela nunca foi educada religiosamente, nunca foi, e ela decidiu por isso. Esse ato tem um peso, mas se a pessoa acredita que existe um pós-vida e ela comete eutanásia, esse ato tem outro peso, porque nós vivemos aqui para experienciar tudo, inclusive a doença. Mas ela é dolorosa. Um amigo meu, há um tempo atrás, ele estava com um câncer tão expressivo, já em estado terminal, que foi dado a ele o botão da morfina. Então ele auto-injetava. E foi falado para ele, se você apertar muito, a morfina pode tornar-se tóxica e você pode vir a desencarnar. E ele tomava cuidado. Mas você está entendendo? Olha só a situação que ele já estava. Alguns falariam, mas poxa, e aí? Será que não poderia? Vou contar um caso interessante. É um dos 6 casos de cura de AIDS no mundo. São raríssimos, tá? A pessoa era soropositivo e teve hemofilia. Então ela estava com câncer, ela estava com leucemia, contra hemofilia. Ela estava com leucemia, então ela não estava com um problema grave das questões do sistema circulatório e sanguíneos, né? E já tinha AIDS. Se você falasse, então, né, já era, se fosse zelar pela condição da eutanásia, né? Ele conseguiu um doador de medula, o que é raríssimo, tá? Se você conseguir alguém que é compatível, são muitos fatores, é muito mais que a compatibilidade da doação sanguínea. É 1 em 1 milhão que você pode encontrar. E essa pessoa tem que estar inscrita num banco de doação, então é bem complexo, né? Aliás, se vocês puderem serem doadores de medula, é só tira 3 tubinhos de sangue e você já passa a ser parte do banco de doação. Mas ele recebeu uma medula de outra pessoa e a circunstância da transferência é uma circunstância profunda. Eu tenho que primeiro quase matar totalmente a medula dele, e ele fica vulnerável imunologicamente, e ele já é vulnerável por conta de ser soropositivo, né? Quer dizer, uma possibilidade de sobrevivência baixa, né? Receber a medula do outro, essa medula ser garantida, que eles falam de colar ou pregar e tal, não sei o quê,
dessa medula realmente se aderir a ele e se tornar funcional em alguém que era soropositivo. Quer dizer, é uma tacada quase impossível, né? Ele recebe a medula, é um caso em inglês, ele recebe a medula consegue ser transplantada, consegue ter aderência, e por uma ocasião quase inusitada, o sistema imunológico que ele herdou novo agora, matou o vírus da AIDS. Ele deixou de ser soropositivo e tinha uma medula nova. A probabilidade disso acontecer, dava para ele acertar na Mega Sena da virada umas 10 vezes. Fácil. É o impossível do impossível, do impossível, do impossível, do impossível e do impossível. Clinicamente falando, nenhum médico iria supor esse evento. Tanto é que é um dos poucos casos de remissão da AIDS por condições dessa. Então você vê que assim, a gente sabe pouco. Dentro das perguntas do Livro dos Espíritos, ele fala, o que você sabe que Deus quer para você? Você não sabe. Você não sabe. O que te basta é viver. E permanecer vivo, né? Na medida que a vida orgânica permite. E quando não tiver mais condições de permanecer vivo, aí você vai desencarnar. Aí é a sua hora mesmo. Ah, mas foi abrupto, foi uma batida de carro, né? Peixotinho, um dos maiores médios de efeitos, né? De cura e tudo mais, né? Ele morreu numa batida de carro, uma batida boba. Ele bateu a cabeça e morreu. Foi uma freada, foi quase jogou um carro para o lado e bateu. O próprio Luiz Sérgio. A gente não sabe. A gente fica esperando, né? E eu fico pensando atualmente o que a gente tem feito com a juventude em termos de divulgação de desastres é muito grande e é muito cruel, porque é uma idade complicada de se ter esperança. Você é jovem, você sabe que o drama, né, assim, nosso, quando éramos jovens, a gente acreditava que aquela pessoa que a gente gostava, por acaso, né, tinha ficado com outra pessoa, o mundo acabou. Então nossa proporção de fim de mundo era muito imediata e os nossos jovens são idênticos a como éramos, né? Porque a juventude traz esse desbravar e descobrir, mas também todas as incertezas de ser pioneiro e desbravador na sua própria vida. Então, o que acontece? Quando eu falo que vai ter a Terceira Guerra Mundial, sem nenhum parâmetro para isso. Nenhum parâmetro para isso. Né? E a gente fala assim, não, mas a gente vive uma nova Guerra Fria. Olha que eu já ouvi tanta coisa. Parece que os detentores do mundo são os homens. E quando a gente fala isso, a gente incide gravemente na nossa própria falta de fé. Porque em nenhum momento do nosso planeta, quem esteve no comando foi quem estava encarnado. Nunca. Foi permitido certas situações e moramos e habitamos um planeta complexo, que é um planeta de provas e expiações, que está passando por uma transição planetária, que é um momento desafiador para os encarnados, mas tem um plano claro para fazer essa transição. Essa transição não é falada só pelo Espiritismo, diversas outras religiões falam de uma nova era, né? Para você ver que a verdade ela vai espocando em vários lugares, e a gente vai passar por isso, e tudo bem, mas essa transição ela é complexa, e a gente não pode falar assim, bom, então, porque é complexo, é como se Deus estivesse olhando para o outro lado. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. A gente sempre teve Jesus no comando, sempre teve. Então, qual é a nossa importância real da gente observar o planeta? A gente pode falar para o jovem, realmente existem situações no planeta que são difíceis.
Eu vou dar um exemplo. Eu morei num local, que eu não vou falar qual era, mas que se ouvia tiros com constância. O risco, para mim, era pequeno, mas a audiência dos tiros era presente. E eu vi eu vi aquele filme A Vida é Bela. Não sei se vocês já viram esse filme. É um filme sensacional. Quem não viu, pode ver. Fala de um italiano que é mandado para um campo de concentração com um filho. E ele faz do campo de concentração como se o campo de concentração fosse uma piada para o filho. O filho chega a rir lá dentro. Olha que inusitado, uma criança rir num campo de concentração. Né? Tem também aquele filme do Menino do Pijama Azul e assim vai. Mas você observa que ele fez um esforço de transfigurar aquela situação para mostrar para o filho a melhor parte que ele podia extrair daquele local. E baseado nisso, eu falava para minhas filhas, às vezes tinham as rajadas fortes, né? Tinha um armamento pesado no entorno, né? E eu escutava, e aí, pá. Aí elas perguntavam, o que é isso, pai? Eu falei, fogos. Aí elas falavam assim, mas fogos? Eu falei, fogos. Não, a gente vai dormir, a gente vai fazer uma prece, a gente vai dormir. E a confusão acontecendo lá fora, né? Nesse mesmo local, eu estou falando de uma experiência pessoal, mas é por uma tradução, né? Um outro amigo meu, né, pegou uma bala na casa dele. Morava no outro local desse mesmo local, né? Mais fácil, né? Mais exposto. E por acaso, ele também frequentava uma outra casa espírita. E ele fez a pergunta para o plano espiritual. Eu me mudo? Aí ele falou assim, o plano espiritual perguntou de volta. Só se você estiver com medo. Porque no mais, nada mais te acontecerá. E deixou para ele. Ele não se mudou. Porque as situações que nós vamos viver, elas são independentes da nossa vontade, porque elas estão naquele planejamento encarnatório. Não é algo que eu tenho agora de ficar pensando, será que vai acontecer isso comigo? Porque senão, você preste atenção, se para você está difícil, o que imagina para o adolescente? Então os pais acham que blindar o carro, não estou contra, eu acho que prevenir não é sempre uma possibilidade, mas é salvar de todas as situações e levantar o muro e botar mais grades e botar mais condições e eu não estou falando de uma imprevidência, eu não estou falando disso, né? Você circular 2 horas da manhã por áreas da cidade que você sabe que são conturbadas, não é isso, mas eu estou descrevendo situações que a gente acha que vai se prevenir de tudo. Aí realmente o carro é blindado, o muro é alto, dificilmente alguém vai invadir aquele espaço, só circulamos por um bairro que não tem nenhuma comunidade onde tem estabelecido, né, o tráfico e o armamento pesado junto com o tráfico nesse local e tudo mais. Aí o filho tem câncer. Eu sei porque eu conheço pessoas que viveram essa situação. Desculpa, a filha teve leucemia. Raríssimo, leucemia crônica. É raro uma criança ter, normalmente a partir de 60 anos e tudo mais. Eu estou traduzindo, melhorou, está bem, tudo mais. Mas assim, eu estou traduzindo para vocês é que a situação de vida que tivermos que viver, ela não vai ser retirada por nos envolvermos em plástico bolha, não vai ser possível. O que tivermos que viver, vamos viver. O que cabe a nós? Tentar viver o melhor possível como conseguimos viver a partir do que entendemos nesse momento. É o que cabe a nós. Então vimos do Cristo que temos que ser solidários, o Cristo foi solidário, o Cristo foi caridoso,
O Cristo correspondeu aos seus amigos. Ele se entregou ao sacrifício muitas vezes do tempo, da condição, do cansaço, do descanso. Diversas vezes nessas perguntas e respostas, né, as perguntas de Allan Kardec, as respostas dos espíritos sobre o suicídio, é falado que as pessoas têm que ter trabalho. Que você tiver um trabalho assíduo, uma coisa que ajude a nossa mente, porque se somos encarnados como espíritos imortais no mundo de provas e expiações, nossa mente é confusa. E se deixarmos a nossa mente livre, provavelmente pensaremos nos nossos piores vícios. Porque somos assim. E aí não estou falando do antagonismo do trabalho ininterrupto e excessivo, mas de um trabalho constante. A gente tem que agradecer essas tarefas do dia a dia. Porque já pensou, eu tenho 2 filhas, eu fico tranquilo. As pessoas falam umas coisas para mim dos jornais, né? Aconteceu isso, eu até vou lá ver para não ficar fora do mundo, né? Mas eu não tenho tempo para olhar a TV com o jornal. Não dá. Para eu cumprir tudo que eu tenho que cumprir durante o meu dia, cuidando delas, não é possível. Mas eu sei o que está acontecendo. Aí eu boto 10 minutos de alguém falando no jornal, falando no YouTube, entendo qual é a situação, mas não consigo também acompanhar todos os desdobramentos. E tudo bem. Mas se eu achar que tudo vai sempre acabar, há pouco tempo atrás, na evangelização dos jovens, um jovem perguntou para mim, levantou o braço, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial? Eu falei assim, eu não sei. Tomara que não, né? Mas tudo que indica, e eu falei para ele, aí essa situação estava acompanhando, tudo que indica é que não. Ah, mas todo lugar falam que tem possibilidade. Tem. Sempre teve. Mas as pessoas não têm essa condição de continuar, né? Tem algumas coisas que freiam esses impulsos, por mais desvarados que possam ser os governantes dos países que teriam essa potencialidade. Porque tem condições. Porque quem comanda o planeta, em verdade, é Jesus. O governador do nosso planeta, dito por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é Jesus. Que já comanda o planeta desde o nascimento do planeta. Que nós entendemos que é mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. Nós entendemos, não quer dizer que seja um número correto. Então a gente não é folha ao vento. A gente não é um joguete. O mundo não está acabando. E o mundo não vai acabar. É uma certeza. E não é porque eu acredito numa esperança sem um respaldo. Não, é porque o objetivo do planeta é abrigar, na verdade, muito mais espíritos do que hoje abriga. 8 bilhões é pouco. O nosso planeta tem, ao todo, quem fala nisso é o Hermance Dufour, em termos de espíritos desencarnados, a gente tem mais ou menos 30 bilhões de espíritos desencarnados residindo no nosso planeta, na esfera espiritual, só 8 bilhões encarnados. E a perspectiva futura é que o número vai aumentar. Porque é necessário. No livro psicografado por Divaldo Pereira Franco e o espírito Emanuel Filomeno de Miranda, que é a transição planetária, ele vai colocar lá que espíritos de uma esfera muito elevada, que Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito bom, não consegue entender o grau de elevação desses espíritos que viriam para cá, mas que eles iam encarnar, e o número deles era 200 mil. Quer dizer, 200 mil espíritos de outro orbe iriam encarnar aqui, amando de Jesus, para que eles pudessem alavancar a evolução do planeta.
Aí o que eu faço no meu dia a dia? Eu pego todas essas informações, eu rasgo ela e eu acho, e não vou respaldar isso, tá? Que aquele movimento triste que teve no Complexo do Alemão é tudo que tem no mundo. É triste, é um confronto desmeritório, Ali aconteceram atrocidades, né? Provavelmente de ambos os lados. Provavelmente teve elevação do nível da força necessária, provavelmente. Mas você está entendendo que não é isso? Não, o mundo não é esse. E nunca foi. Eu tenho um comando planetário, eu tenho um espírito que comanda o Brasil. Inclusive que no livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do espírito também, Humberto de Campos, ele fala o futuro do Brasil. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aí outro dia eu vi um palestrante falando sobre isso e falou assim: se você fosse a pátria do Evangelho, que espíritos você falaria que teriam necessidade infinita de reencarnar nesse local? Espíritos bons ou espíritos extremamente necessitados dessa consolação? Você fala assim, poxa, porque você está entendendo como a gente inverte a lógica? O Brasil, Coração do Mundo, o Brasil está perdido. O Brasil nunca esteve perdido. Ele foi acompanhado por Ismael e Jesus de perto. Leiam o livro. Desde o nascimento da nação. É escolhido qual é o povo europeu que vai vir para esse local para poder estabelecer o Evangelho. E a gente acha que não sejam todos os grandes navegadores que encarnaram em Portugal, eles eram grandes navegadores. Mas por que eles encarnaram em Portugal? Por que não encarnaram na Inglaterra, na Hungria, na Itália? Você tem a escola de Sacres, ou Sales, eu não sei. Sacres, né? Sales, que é a escola dos grandes navegadores portugueses, que na verdade não era nenhuma escola, era mais uma ideia, um conjunto de pessoas que trocavam informações. Mas você entende que esse planejamento dessa encarnação foi de propósito. Então, aí você fala assim, o Brasil que é porque ele foi colonizado por português. Eu falei, cara, a gente não está lendo. Ou seja, a gente está lendo, a gente está apagando a nossa memória, a gente não está querendo entender. Porque é muito mais fácil reclamar da situação que vivemos de que entendermos onde estamos. Porque se eu tenho isso, essa convicção que Jesus está no comando, essa convicção que eu tenho um plano encarnatório, essa convicção que o planejamento do meu país é um dos maiores planejamentos que um país pode ter na humanidade, não só nesse tempo, em todos os tempos. Se eu entendo que não estamos sozinhos, que temos mentores, anjos guardiães, se eu entendo tudo isso, eu vou atentar contra a minha vida, mesmo que a situação seja limite para o meu espírito? Há pouco tempo atrás, por questões financeiras, eu teve um amigo meu que falou, ele falou, eu vou me matar, mas eu sei que ele é espírita. Eu não responderia isso. Eu não sei quem me fez responder isso, mas eu fui tão duro com ele, porque eu falei para ele, você sabe o que vai te acontecer. Você já leu Caminho do Castelo Branco, você leu Memória de um Suicida, você tem certeza do que vai te acontecer. E a situação não vai melhorar no pós-vida. Ela vai piorar e a sua próxima encarnação vai ser pior do que essa. E você tem o conhecimento para isso. Se você fizer isso, você tem certeza do que vai acontecer. E aí eu deixo na sua mão a sua decisão. Depois que eu mandei a mensagem, eu até fiquei meio assim, caralho, e agora? Mas ele não atentou contra a própria vida.
Tá bem, melhorou e tal, etc. Mas você vê qual é a situação, porque ele sabia, eu sabia que ele sabia, eu sabia quais eram os livros que ele tinha lido. Ele era espírita antes de eu ser espírita. E eu não estou dizendo que a situação de vida dele era fácil, e nem é agora. Mas a gente não pode pegar tudo que a gente sabe do espiritismo, que é um tesouro gigantesco, botar dentro do baú, empurrar para trás e fingir que a gente é pobre. Que eu não sei o que eu sei. Que olhar para o momento do país, não, se fosse outro governante seria melhor, não, se fosse outro governante seria melhor. Não, mas realmente as coisas estão perdidas. Quando elas estiveram perdidas? E a gente transparece essa nossa desesperança para os mais jovens. E a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15, jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. Direto. Porque tem morte por trânsito também, que eu poderia considerar um suicídio indireto. Que é a segunda. Tá? E a primeira são causas violentas. Que no nosso país, mais de 75% dos jovens que morrem de 15 a 29 anos são negros de periferia. Homens. Não é o acaso. Então, a gente tem que olhar para essa condição e tentar, ao invés da gente disseminar a desesperança no mundo, tentar semear a esperança. E não pela parte material. Porque se realmente olhar, né, um fuzil que foi fabricado nos Estados Unidos e terminou aqui numa comunidade próxima, os Estados Unidos não sabe como ele parou aqui. Sabe de todas as armas dele, mas essa aqui ele esqueceu, né? E pegou essa arma, e esse cara tá com uma arma de alto potencial que fura 3, 4 paredes. Realmente, se eu vir por esse plano, eu vou falar, cara, realmente as coisas estão perdidas. Vivemos numa guerra civil, não chega nem aos pés. Temos números perigosos, mas não chega. A gente não sabe o que é uma guerra civil. Uma vez eu falei com um cara que morou, né? Ele era angolano. Aí eu perguntei, mas como é que era lá? Ele falou, foram 20 anos de guerra civil. Eu falei, cara, esse é outro nível de problema, né? Que eu não desejaria viver. Mas se eu precisasse estar encarnado naquela posição, eu teria que viver. E nada estaria perdido. Você entende? Porque assim, a gente distorce o plano. Quem aqui queria estar morando na Ucrânia nesse momento da invasão? Ninguém, provavelmente. Em Donbás, né, que é aquela confusão danada, que é o território mais, né, rivalizado ali. Se eu falasse para você há 5 anos atrás, fala assim, poxa, tem uma casinha aqui em Donbás, bonitinha, friozinho, verão europeu, até tem uma praiazinha e tal, aposentadoria, o estado da aposentadoria, você quer ir? Eu quero ir, cara, vamos lá, me dá essa casa. 5 anos depois ia ter uma guerra naquele território, você ia perder tudo, a casa ia ser queimada. Agora, as pessoas que estão encarnadas lá, é horrível, mas tudo tem seu plano encarnatório, a gente tem que acreditar nisso. E não é jogar para o outro, não. Porque falar para o outro quando o outro está passando dor, não, você tem o seu plano encarnatório, não, você tem que falar para você. O crescimento é seu, o outro tem que buscar a informação dele. Ele é católico, ele vai acreditar numa coisa, ele é protestante, vai acreditar numa coisa, tem alicerce para tudo. Todas as religiões falam de se sacrificar para viver. Todas. Em algum grau. E aí vamos num ponto que é importante falar antes do final. Esse aqui é um ponto muito extenso, tá? Suicídio é um ponto assim extremo, porque ele abarca uma decisão, mas dentro dessa decisão existem várias questões que podem ser faladas no Espiritismo. Vamos falar sobre um suicídio que é um suicídio silencioso e muito perigoso, que pode acometer cada um de nós, que é o
suicídio involuntário. Então você não atenta diretamente contra a sua vida, mas você enfraquece seu corpo a ponto de desencarnar bem antes da hora. Porque temos um fluido animal que tem durado não sei quanto tempo, né, durante o nosso planejamento encarnatório, e temos que seguir. Se eu por acaso cometo excessos, e é excessos de todos os tipos. Eu tenho conversado muito com meus adolescentes, falando da questão física, de alimentação, e aí não é recado para ninguém, porque eu não sei qual é o objetivo de vida de vocês, mas nós somos, eu falo para eles, nós somos escravos da evolução de um corpo fisiológico que foi estabelecido por um ser onívoro. Então, esse corpo, por mais que não sejamos ainda na condição antepassada de 230 mil anos atrás, evoluímos de um primata. E o primata necessita de carboidrato, gordura, lipídio e vegetais, sais minerais, tudo mais. Se por acaso eu decido livremente a não me alimentar de vegetais, eu estou piorando minha fisiologia. O nosso prato, em média, como adultos, deveria ser metade do prato só vegetais. E essa lógica não entra na nossa cabeça como sendo uma conservação natural do corpo. Se fizermos isso, teremos menos possibilidade de doença, teremos menos condições de uma série de coisas. Se formos sedentários, e eu não estou nem pegando na questão da utilização do tabaco, do álcool, né, que aí sim eu estou lesando o corpo físico, lesando. Você entende que uma pessoa que cometeu suicídio indireto em 1940, fumando, ele tem um peso de decisão sobre a própria reencarnação que alguém que fumar agora tem outro, porque o nível de conhecimento é totalmente diferente. Em 1940, a indústria do tabaco já sabia que provavelmente o cigarro dava doença e fingia para a população que não dava. Em 1960 também, foi só descoberto, foi esclarecido em 1970. Então, a minha decisão de hoje, se eu durmo menos, por que eu durmo menos? É por livre e espontânea vontade? É porque eu não consigo desligar o meu celular? Se eu faço isso, eu estou indo contra a minha vida fisiológica. Meu corpo precisa dormir. Eu preciso de descanso. Eu preciso de atividade física. Eu não posso ser sedentário. Eu não posso ser sedentário não é porque... E eu não estou falando de uma fisiologia de você ter um corpo de acordo com o que a beleza do mundo tenta, né, empurrar para cada um de nós. Não é isso. Mas eu tenho que manter uma atividade física. Eu tenho que verificar minhas taxas sanguíneas. Eu tenho que ver como é que está isso. Eu tenho que zelar por tudo isso. Eu tenho que zelar para o meu aprendimento, a minha aprendizagem moral, minha aprendizagem espiritual. Eu tenho que fazer tudo isso. E tem hora no dia para tudo. A gente tem que muito fiscalizar a nós mesmos e ver onde a gente está colocando o maior peso do nosso dia. Para a gente conseguir entender o que nós queremos, afinal de contas. Né? Jesus fala, né? Onde colocaste essa questão, aí está teu coração. Onde você está colocando o nosso coração? Onde a gente coloca o nosso maior esforço diário? É simplesmente material? Eu não me dou tempo para comer, eu não dou tempo para ir no banheiro, eu não dou tempo para dormir, eu não dou tempo para nada? O que está acontecendo? O que está te faltando? O que você não quer enxergar? Porque tem isso. Eu me ocupo para não enxergar uma coisa que eu não quero ver. Para enxergar uma coisa que eu não quero ver. Então, a gente tem aqui, ó, e aí fazendo uma diferença, que Allan Kardec faz um comentário na questão 947,
Sacrificar a vida, a consideração desse mundo, é uma coisa estúpida, porque ele não se importará com isso. Então eu quero trabalhar até morrer? Não é isso. Não é isso que Jesus está falando para a gente fazer. Né? Agora, todo sacrifício feito em causa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática de sacrifício feita a custas da própria felicidade. Então, por exemplo, se eu acordo de manhã num dia e vou ajudar os outros, esse sacrifício é feito à custa você podia continuar dormindo. Porque aqui ele fala, aquele que se sacrifica em relação ao outro. Esse sacrifício é meritório. E aí é diferente. Então você nota que não é o ato, é o que pensamos sobre o que estamos fazendo. E é difícil demais, porque a gente não quer desencarnar e ser como lá a obra Voltei, né? Onde o espírito desencarnou, faz toda essa ligação. Ele era presidente da FEB, sabia um bocado de coisas, participou de uma série de questões, trabalhou com vários espíritas importantes e não tinha entendido o propósito da própria vida. Então, quando a gente fala de suicídio, não é simplesmente nos deixar levar, porque podemos cometer um suicídio indireto e podemos desperdiçar essa vida em termos de aprendizado também. E aí, o próprio Luiz Sérgio desencarna, apontam ele no vale e falam assim, você é suicida. Ele fala, mas eu não tentei com a minha própria vida. Mas aí depois, quando ele chega em nosso lar, fala assim, você não bebeu, você não foi para a noite, você não tinha uma questão, você não contraiu sífilis, sendo infiel no seu casamento? E ninguém falou isso para ele, tem isso, né? Só deram um estudo, falaram assim, ó, quando você comete algum ato contra a sua própria vida, aí ele falou, então, sou eu. Ele vestiu a realidade que era lhe imposta. Então, é um tema importante, que a gente carregue esperança dentro do nosso coração, sabemos que não estamos sozinhos e que tudo está em pleno governo. Em tudo. Que a gente possa viver da nossa parte a melhor vida que podemos viver. E que possamos trazer para aqueles que estão próximos de nós toda a esperança que o Espiritismo traz para nós. Dividir com o outro. E às vezes não por palavras, mas por atos. Você ser alguém feliz contagia os outros. Eventualmente a pessoa pode perguntar, por que você é feliz? Eu falei, eu posso te contar. Mas não tem lastro nesse planeta. E se a gente perceber em profundidade, todos aqueles espíritos que realmente seguiram a Jesus, não carregavam esperanças no planeta. Eles carregavam a esperança em Jesus. Entendendo que o planeta nunca os saciaria daquela sede da água viva que Jesus lhe prometia. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos ao Cláudio por esse estudo tão consolador e tão esclarecedor que ele trouxe para nós na noite de hoje. Agora, nós vamos passar para o estudo do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Nós temos como estudo da noite de hoje os itens 1, 2, 3 e 4, que falarão sobre Moisés e Cristo, só que são muito extensos, então nós vamos resumir um pouquinho, tá bom? Não vim destruir a lei. Moisés, item 2, item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas.
Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. São Mateus. Moisés, item 2. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. 2. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. 4. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O 5. Não mateis. 6. Não cometais adultério. 7. Não roubeis. 8. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. 9. Não desejeis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa das coisas que lhe pertençam. Item 3. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Graças a Deus. Chegamos agora ao momento do nosso passe. Os médios podem se levantar com pensamento dirigido a Deus, ao plano superior. Vamos nos apaziguar. Deus nosso Pai, Jesus nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todas nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Bem, queridos, partimos dos princípios em relação à missão de Moisés diante das religiões e perante a humanidade, que foi de ligar
uma configuração religiosa onde não deixasse estremecer as bases do sentimento diante da divindade, pois em todas as religiões, ou em quase todas, deixavam-se escapar os direitos dos outros, a justiça em relação aos outros pela força, e a escravidão era generalizada. Moisés teve a missão de traçar no mundo a justiça, mostrando principalmente aos mandatários do Egito que por eles, comparados a animais, também eram filhos de Deus. Moisés conhecia profundamente o valor da liberdade e direitos humanos e trouxe um dever maior, que era confirmar e anunciar à humanidade a existência de um só Deus verdadeiro. Nosso Cristo, Jesus, não veio destruir a lei antiga, mas dar-lhe cumprimento. Pela boa nova de Jesus, poderemos conhecer melhor o Velho Testamento e dar-lhe interpretação mais lógica, de maneira a transformá-lo em fonte de vida. Através dos livros espíritas, compreendemos muito mais o valor e missão do Cristo, dando ao Novo Testamento mais brilho e sentindo como base de todo edifício doutrinado do Espiritismo. Jesus, irmãos, é a síntese histórica da ascensão humana. Graças a Deus. Nesse momento, continuaremos com os nossos sentimentos e pensamentos elevados a Deus, para que possamos receber a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. Queridos irmãos, que a paz de nosso Pai possa ser envolvendo a todos vós, filhos desse Pai amoroso que nos criou para o bem. Mas o homem se perde em suas ilusões, em suas escolhas ilusórias, mas nem por isso ele se afasta de nós. O seu olhar está sempre voltado para as criaturas. E nós temos que agradecer essa doutrina que nos ensina sobre o bem e sobre o mal. O mal que é criação do homem, através das suas escolhas equivocadas, mas que o Pai tem sempre um caminho e uma vontade, sim, de auxiliar a todos nós. Espíritos imperfeitos que somos, na busca da nossa transformação íntima, para que possamos perceber tudo aquilo que Jesus nos ensinou, de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que desejamos para nós. Quando o homem perceber que através das suas escolhas equivocadas ele é infeliz, estaremos sim a um passo desse momento tão desejado por todos nós, que é a regeneração. Para que nós possamos perceber essa paz que emana do Criador para todos nós.
E assim, através dos estudos, através dos relatos, das histórias de espíritos que passaram por esta terra, fazendo as escolhas equivocadas e dando seu testemunho de como devemos nos conduzir na vida. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos buscar olhar para o nosso irmão e pensar: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Olharia com piedade, com misericórdia, com compaixão e com amor por esses nossos irmãos que se encontram ainda no erro. Porque todos nós fomos criados da mesma forma e todos nós temos o mesmo objetivo, que é alcançar a perfeição relativa. E é através do conhecimento e na busca da nossa melhoria que nós vamos conseguir tudo isso. Então valorizemos a vida. Busquemos na doutrina o conhecimento necessário para caminharmos. Para nos olharmos como irmãos que somos e fazer ao outro aquilo que desejamos para nós. Assim, a paz nos alcançará, através desse gesto de olharmos para o outro e buscarmos, sim, o que há de melhor nele e poder valorizar. E assim, meus irmãos, que Deus vos abençoe, que Jesus ilumine o caminho de cada um, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, a Maria de Nazaré e toda a espiritualidade amiga. Chegamos ao final de mais uma reunião da nossa quintas-feiras. Muito, muito agradecidos por tudo que ouvimos nesta noite, por todos os estudos, por todas as atividades aqui realizadas na casa, por aqui, acima de tudo, termos chegado com a Tua proteção, Jesus. Obrigada por tudo, ficai conosco, que possamos retornar aos nossos lares debaixo da Tua paz, da Tua misericórdia. Que seja em Teu nome, Senhor, em nome de Deus, em nome de toda a espiritualidade amiga, que damos por encerrada as atividades da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.
Amém.